do Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus, já recebeu. Então é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele guia em toda a verdade. E quando a pessoa diz que a palavra, que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, ela não está sendo guiada em toda a verdade. Por quê? Porque a Bíblia, ela é, enfaticamente, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Por que as pessoas dizem, então, que a Bíblia, ela contém e não é a palavra de Deus? Por quê? Porque assim não há como, ou melhor, assim há como ela distorcer a Bíblia. Assim há como ela fazer doutrinas que se encaixam com a sua própria vida, porque ela não está sendo guiada em toda a verdade, porque o Espírito Santo não está nela. Então ela pega uma palavra, aleluia, de Deus, como lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala do corte de cabelo, que o homem tem que ter cabelo curto e a mulher ter cabelo comprido. Ele diz: isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Paulo. Então não é a palavra de Deus. Aqui é a Bíblia Sagrada que contém a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está ali nos 10 mandamentos. Aquilo é a palavra de Deus, porque foi Deus que deu aquela palavra. Ali em Mateus, Marcos, Lucas e João é a palavra de Deus quando Jesus está falando. Agora, quando Jesus não fala, não é a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não podem ser guiadas em toda a verdade. Mas eu e você, que temos o Espírito Santo, que sabemos que o Espírito Santo está na nossa vida, ele nos guia em toda a verdade. Então nós podemos pegar a Bíblia de capa a capa e ver que aqui é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso que serve o Espírito Santo. Então tem gente que se diz crente, né? Se diz que é cristão, mas não é guiado em toda a verdade. Eles são guiados em meias verdades. São doutores de si mesmo, são doutores que amontoam gente para ouvir as suas pregações, para ouvir as suas prédicas, para ouvir os seus aconselhamentos, mas na verdade eles aconselham segundo aquilo do seu coração, aquilo que a sua mente diz, não o que a palavra de Deus diz, porque para eles a Bíblia não é a palavra, mas contém a palavra de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo como nós, entendemos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, digna de toda aceitação. Também no mesmo capítulo de João 16, né? E o verso 14, aqui tem uma coisa muito importante. Quem pode ler? Capítulo 16, verso 14. Fala de novo. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lá e anunciar. Você viu o que está escrito aqui? Aqui vai cair por terra umas coisinhas que nós andamos vendo por aí, muito errado. Ele me glorificará. Quem é esse ele? Quem é esse ele, comunidade? O Espírito Santo glorificará quem está falando ali. Então o Espírito Santo glorificará quem? O Espírito Santo glorificará a quem? A Jesus. O Espírito Santo nunca vai se gloriar. Certo? Então aqui cai por terra alguns camaradas que levantam de manhã, esfregam os olhos e olham para o lado da cama e dizem assim: bom dia, Espírito Santo. Você nunca ouviu isso? Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita glorificação, porque ele foi enviado à terra para glorificar o nome de Jesus. Vocês estão entendendo? A Bíblia é bem clara. Ele me glorificará. Sabe por quê, irmão Jader, que eu dou glória a Deus e aleluia quando estou ouvindo um hino, quando eu estou ouvindo uma pregação? É porque o Espírito Santo está em mim e ele faz com que eu glorifique o nome de Jesus. Agora, tem gente
que em vez de glorificar o nome de Jesus, ele fica glorificando ao Espírito Santo. Ah, mas pastor, o Espírito Santo não é Deus? É. Então qual é o problema de glorificar o Espírito Santo? O problema é que ele não veio para isso. Não há problema se ele é Deus. Não é esse o problema. O problema, meus irmãos, é que se nós somos guiados em toda a verdade, por que nós puxamos para o lado errado? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo está nessa terra para glorificar o nome de Jesus, por que eu vou fazer uma coisa que a Bíblia diz ao contrário? Por que eu tenho que glorificar o Espírito Santo? Se a Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que está em mim, ele veio sobre a vida da igreja, sobre a vida do crente, para levar a adoração a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, diz: não há outro nome, nem no céu e nem na terra, a qual há de nós glorificarmos, a qual nós venhamos a ser salvos, a não ser o nome de Jesus. O Espírito Santo é um agente que glorifica, que faz com que o crente glorifique o nome de Jesus. Então não pode cantar o Espírito Santo. Nós podemos adorar. Nós podemos adorar a Deus. Nós podemos cantar: Espírito, enche a minha vida. Podemos cantar. Mas agora, glorificar o Espírito Santo, fazer um culto ao Espírito Santo, orar ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti. Não. Jesus disse: em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome. Isso soa estranho para nós. Soa estranho. Por que soa estranho? Porque nós somos o povo pentecostal. Nós somos o povo do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo é que nos ensina isso. E como é que as pessoas soam tão errado isso? Se o Espírito Santo está em ti, irmão Patrícia, ele está te dizendo: eu não quero ser glorificado, glorifica o nome de Jesus. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Não é isso que Jesus disse? Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas por quê? Porque nós somos pentecostais. Mas vamos ser pentecostais corretos, irmãos. Vamos ser pentecostais da Bíblia. Vamos ser pentecostais lá no tempo do Atos dos Apóstolos. Vamos ser aqueles pentecostais que somos firmados em nome de Jesus. Quando os discípulos, quando os apóstolos foram batizados, aqueles 120 lá no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo, eles poderiam ter levantado ali e pregado sobre o Espírito de Deus. Eles poderiam ter dito: olha, esse Espírito, essa coisa que vocês estão vendo agora foi anunciada por Joel, e poderiam ter continuado falando do Espírito, mas eles não continuaram. Eles falaram: isso que vocês estão vendo é profecia lá de Joel. Ponto. E aí eles começam a falar de Jesus. A ênfase não foi no Espírito Santo, a ênfase foi em Jesus. Ele disse: tudo isso é por causa daquele que vós crucificastes, o Santo de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e foi visto por nós, os seus discípulos. É por causa dele que isso tudo está acontecendo, é por causa de Jesus. E o Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas quem é que ele glorificou? Jesus. Então o Espírito Santo glorifica o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, verso 26. A Bíblia também diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Outra característica do Espírito Santo: ele é o nosso intercessor. O que é isso, irmão? Sabe quando você está passando luta, dificuldade, problema, e você quer orar e não consegue? Você quer falar para Jesus os seus problemas, mas eles são tão grandes,
Teus problemas são tão carregados de angústia que você não consegue nem falar. Só sai lágrima. Só desce lágrima dos olhos. Você quer falar e quando você vai falar, embarga a voz e você chora. O Espírito Santo, nessa hora, ele intercede por ti. Ele está lá com o Pai.